Se você acha que está seguro sozinho à noite, pense novamente, porque o que espreita nas sombras pode ser mais próximo do que você imagina. A cidade estava em silêncio. Ruas quebradas, carros abandonados e janelas estilhaçadas. Entre prédios destruídos, Sara corria, respirando pesadamente, sentindo cada batida do seu coração como um tambor. Ao lado dela, Miguel olhava para trás, os olhos arregalados. Um estalo distante ecoou pela rua. Nada que parecesse natural. Nada que pudesse ser previsto. Eles tinham saído para buscar suprimentos em um antigo mercado. Mas algo mudou assim que passaram pelo Parque Central. Um cheiro forte, metálico e podre invadiu suas narinas. Sara engoliu em seco e sentiu o frio subir pela espinha. "Miguel, você sentiu isso?" murmurou quase sem voz. Ele apenas assentiu, sem tirar os olhos das sombras entre os prédios. Um movimento rápido chamou sua atenção. Uma figura se arrastava pelo canto da rua, mas não era humana. A pele pálida refletia a luz fraca da lua, os olhos opacos e vazios. Não havia mais sons humanos, apenas o vento cortante e o estalar de madeira. Sara engoliu seco, lembrando-se do aviso que seu pai sempre dava. Se alguma vez parecer errado, corra sem olhar para trás. Miguel tentou manter a calma, mas cada passo deles parecia ecoar alto demais. O instinto dizia para fugir, mas eles precisavam chegar ao mercado. A porta estava entreaberta, rangendo, revelando corredores cheios de prateleiras caídas. Sara percebeu que algo se movia entre as sombras do interior. Silhuetas flutuavam, oscilando, mas não eram simples caixas. Havia olhos. Olhos que os observavam, calculando cada passo. Sara e Miguel se entreolharam. Sem palavras, sabiam que a decisão era clara: entrar ou correr. Antes que pudessem reagir, um estalo muito próximo os fez saltar. Uma das prateleiras tombou sozinha, espalhando latas enferrujadas pelo chão. E então, um sussurro seco, quase humano, saiu de algum lugar atrás deles. "Vocês não deveriam estar aqui." A adrenalina os impulsionou. Sara agarrou a mão de Miguel e avançou. Cada corredor parecia mais apertado, mais escuro. Cada sombra mais viva. E algo invisível parecia persegui-los, sussurrando e estalando nas paredes. Cada respiração que tomavam era um lembrete de que o perigo estava mais perto do que nunca. E no fundo do corredor, algo se moveu rapidamente, mas não humano. Um vulto pálido, ágil, com olhos que brilhavam em um vermelho opaco. Sara sentiu o instinto de fugir, mas não havia para onde. Miguel engoliu seco, percebendo que a porta da saída atrás deles estava trancada por dentro. E o corredor diante deles parecia se estender infinitamente, como se os conduzisse diretamente para ele. O corredor parecia se estender sem fim, e a escuridão engolia cada passo que Sara e Miguel davam. Cada som quebrou o silêncio de forma inquietante. Gotejar de água, rangidos de metal e aquele sussurro insistente que agora parecia vir de todos os lados. "Vocês não deveriam estar aqui", repetiu a voz, desta vez mais alta, carregada de ódio e algo que Sara não conseguia identificar. Miguel segurou o braço de Sara com força. "Vamos rápido, para a direita!" Ele apontou para uma porta semi-aberta, da qual escapava uma luz fraca. A adrenalina fazia seus corações baterem descompassados, mas a razão gritava que cada segundo poderia ser o último. Avançaram com cuidado, os olhos atentos a qualquer movimento. No instante em que passaram pela porta, ouviram o estrondo de algo caindo atrás deles. Uma sombra enorme passou por entre as prateleiras tombadas, ágil e silenciosa, como se tivesse se desmaterializado do corredor e reaparecido logo adiante. Sara quase gritou, mas engoliu o som. Cada passo em falso poderia ser fatal. "Olhe ali", sussurrou Miguel, apontando para o fundo da sala. Um corpo imóvel, com a pele cinzenta e olhos que refletiam a pouca luz, parecia observá-los. Mas não se tratava de um ser comum. Havia algo errado.
desconcertante. Movia-se de maneira fluida, quase impossível, e mesmo parado, a presença parecia esmagadora. Sara sentiu um frio atravessando seu corpo, como se a sombra penetrasse sua mente. Eles avançaram, tentando manter a calma, mas a tensão era palpável. De repente, o vulto se lançou em sua direção, ágil e silencioso. Sara tropeçou, sentindo a parede fria atrás de si, enquanto Miguel rolava para o lado, pegando uma barra de ferro caída no chão. O impacto era iminente, mas quando a criatura passou por eles, uma sensação de vazio e desorientação tomou conta. Era como se o corredor tivesse se transformado, estendido de forma impossível, e o inimigo estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada respiração se tornou um esforço. Cada passo parecia arrastá-los para mais fundo na escuridão. Sara percebeu algo ainda mais perturbador. As sombras ao redor pareciam se mover por vontade própria, se esticando, como tentáculos, tentando tocá-los. Miguel engoliu seco, percebendo que não era apenas uma criatura. Era o próprio corredor que estava vivo, corrompido, faminto. E então, quando pensaram que poderiam encontrar alguma saída, uma risada baixa, metálica e distante ecoou. Não era humana. Era algo que misturava prazer e malícia, como se estivesse brincando com eles antes do golpe final. Sara e Miguel se entreolharam. A certeza de que estavam sendo caçados agora se transformava em pânico. O corredor se fechava ao redor deles, e cada sombra parecia um predador pronto para atacar. O corredor parecia respirar. Cada passo ecoava como se fosse amplificado, e Sara sentia a mente tremer. A criatura não se movia como qualquer ser que ela conhecesse. Era mais que física, parecia distorcer a realidade ao redor, transformando paredes e sombras em algo vivo. Miguel tentava manter a barra de ferro firme, mas a sensação de impotência crescia a cada instante. De repente, o vulto surgiu à frente deles. Não havia portas, não havia corredores, só ele, parado, imóvel, observando. Mas quando Sara tentou passar, o chão pareceu ceder, como se a própria sala estivesse tentando engoli-los. Um arrepio percorreu sua espinha. Não estavam apenas sendo caçados, estavam dentro de um organismo vivo, moldado pelo predador. Miguel percebeu algo estranho. O vulto emitia um som baixo, quase musical, hipnotizante. Era como se estivesse manipulando suas emoções, tornando cada passo mais pesado, cada respiração mais difícil. Sara sentiu náusea, mas não podia parar. Precisavam continuar, fugir ou morrer ali. Ela avistou uma escada no final do corredor. "Por aqui!" gritou arrastando Miguel. Mas cada degrau que subiam parecia mais longo, mais inclinado. A sensação de tempo e espaço se distorcia. A criatura os perseguia, mas sem se mover como um ser normal. Aparecia em pontos diferentes, sorrindo com uma inteligência cruel. No topo da escada, um corredor estreito se estendia. O ar estava pesado e cada sombra dançava à luz fraca que entrava pelas janelas quebradas. Sara sentiu mãos invisíveis roçando sua pele e Miguel tropeçou, quase caindo no vazio que parecia se abrir sob eles. Cada segundo era uma eternidade. Quando chegaram ao final do corredor, encontraram uma sala trancada. Miguel tentou abrir a porta, mas estava emperrada. E então, de repente, a risada voltou. Agora mais próxima, mais ameaçadora. Sara olhou para os cantos da sala e viu vultos se formando, sombras que se contorciam e se alongavam como se tivessem vida própria. Ela percebeu algo aterrador. A criatura não estava apenas atrás deles, estava em volta deles, dentro das paredes, no ar, nas sombras do teto. A sensação de ser observado se intensificou. E por um instante, Sara sentiu que seus pensamentos não eram mais apenas dela. A presença controlava sua mente, testando medos e dúvidas. Miguel finalmente conseguiu destravar a porta. Eles se jogaram para fora, correndo pelo que parecia um depósito abandonado. Mas quando olharam para trás,
viram o corredor distorcido desaparecendo como fumaça. E o vulto imóvel os observava com aqueles olhos vermelhos opacos. Sara engoliu em seco. Eles tinham escapado, por enquanto. O silêncio voltou, mas pesado, quase sufocante. Algo dentro de cada sombra permanecia. Eles estavam vivos, mas o mundo que conheciam havia mudado. E algo, ou alguém, estava apenas esperando a próxima oportunidade. O ar parecia mais denso do que nunca. Sara e Miguel se encostaram em uma parede fria, tentando recuperar o fôlego, mas cada respiração trazia um eco do corredor distorcido em suas mentes. O silêncio parecia vivo, carregado de promessas de perigo. O vulto não estava visível, mas Sara sentia a presença dele em cada sombra, em cada movimento de luz. Miguel olhou ao redor do depósito abandonado. Prateleiras tombadas, restos de móveis e caixas espalhadas, mas nada que pudesse oferecer uma saída segura. Tem que haver outro caminho, murmurou, a voz trêmula, olhos vasculhando cada canto. Mas antes que pudessem planejar qualquer coisa, um estalo seco cortou o ar. Algo se moveu acima deles. O teto parecia pulsar, sombras se alongando e se distorcendo, formando figuras que lembravam braços e rostos em agonia. Sara sentiu um arrepio correr pela coluna. "Está vindo!" sussurrou. Eles correram pelo depósito, desviando de destroços, procurando qualquer saída. Cada corredor parecia mais longo do que o anterior, como se o prédio estivesse vivo, reagindo à sua presença. Então Miguel parou abruptamente. Um objeto chamou sua atenção, uma porta antiga com tábuas quebradas, que nunca haviam notado antes. Um som metálico ecoava do outro lado. Passos? Ou seria apenas a imaginação alimentada pelo medo? Sara engoliu em seco, mas sabia que não podiam parar. Abriram a porta e encontraram um corredor vazio, mas vazio de aparência apenas. A sensação de ser observado era esmagadora. De repente, algo caiu atrás deles. Sara se virou e viu, pelo reflexo quebrado de um espelho antigo, uma silhueta pálida com olhos vermelhos, quase translúcidos. Não era humano, mas sua postura e movimentos lembravam alguém que já estivera vivo. Ela puxou Miguel avançando pelo corredor, mas algo invisível os empurrou, tornando cada passo um esforço titânico. No final do corredor, uma escada levava ao andar superior. Subiram rapidamente, mas cada degrau parecia se alongar, como se o prédio estivesse tentando atrasá-los. Quando chegaram ao topo, uma porta semiaberta revelou uma sala iluminada por uma luz fraca e pulsante. O coração de Sara quase parou. Sobre a mesa havia um objeto familiar. Um caderno antigo, com páginas amareladas. E na capa, rabiscado em letras tremidas, estava escrito: "Vocês não podem estar aqui." Sara olhou para Miguel. Ambos sabiam que estavam vivos, mas não por muito tempo. Algo estava caçando-os. E aquilo não era apenas físico, era mental, psicológico. A sensação de perseguição não iria desaparecer. O mundo fora do prédio parecia distante e seguro demais para acreditar. E quando finalmente respiraram fundo, tentando planejar os próximos passos, ouviram do andar de cima um estalo seco, seguido de uma voz que não era humana, mas perfeitamente clara. "Vocês não estão sozinhos." O que havia no prédio? E quanto tempo eles conseguiriam permanecer vivos? O perigo estava longe de acabar, e o próximo movimento seria decisivo. Se você sobreviveu a este episódio, prepare-se. A história continua. Não fique parado. Deixe seu comentário dizendo: "Eu quero o próximo episódio", e conte o que mais te assustou. Curta o vídeo para não perder os próximos capítulos. Compartilhe com alguém que ama histórias de terror e se inscreva no canal agora para garantir que você vai descobrir o que acontece a seguir. E tem mais. Na descrição, deixei uma história especial que vai te arrepiar ainda mais. Algo que você não vai conseguir esquecer. Clique agora e confira antes de continuar para o próximo episódio.